Oi, pessoal, tudo bom? Hoje eu vim falar um pouquinho sobre esse post que eu fiz nas redes sociais da Oficina Renal Viva, que é falando um pouquinho sobre a questão da parte mais difícil, ter a guerra mental de quando nós começamos a nos questionar ou questionar Deus, o universo, por que a doença chegou para nós, por que nós recebemos esse diagnóstico. Porque eu, que sou uma pessoa boa, tenho isso e uma pessoa ruim não tem nada. Vai fazer, eu acho que uns 13, 14 anos que desde que eu me descobri renal crônico. E desde que eu descobri o meu diagnóstico, eu conheci muitos renais crônicos. Até hoje eu conheço muitos renais crônicos, principalmente graças ao meu trabalho aqui na internet. E eu me arriscaria a dizer que 100% dos renais crônicos passaram por essa fase de questionar: por que eu? Por que comigo? Pode virar para Deus e perguntar por que eu, para o universo, para guias espirituais, por que eu? E essa é uma fase que acaba destruindo muita gente. Eu já quero ir direto ao ponto, tá? Por que eu fiz esse conteúdo? Porque eu tô sempre observando a minha vida e esses dias eu me peguei pensando lá da fase, quando essa fase chegou para mim, lá do momento em que essa fase chegou para mim. Porque eu também tive essa fase. Não é porque eu falava que eu vivia o máximo que eu podia, que eu não tive essas fases, não tive momentos ruins. É claro que eu tive. A diferença é que eu falo, quando você tá bem, se você tá num dia legal, saiu do tratamento bem, ou é um dia de folga da HD, tá bem, vai curtir sua vida. Mas isso não anula que essas fases, elas vão vir, ela acontece para todo mundo. E quando aconteceu comigo, eu ainda estava na igreja católica. Hoje eu me considero espiritualista, pratico religião umbanda, mas na época eu estava no catolicismo e me considerava apenas cristão. E quando essa fase chegou para mim, foi extremamente torturante. Porque dia após dia, né, naquela fase ruim, de mal-estar da diálise, de não estar aguentando aquela rotina cansativa, de ver todo mundo livre e eu preso naquela máquina. Isso foi só gerando uma angústia dentro de mim. Eu percebi que eu ficava cada vez mais triste, cada vez mais sem brilho, cada vez mais desanimado com a diálise e não querer fazer o tratamento, ou estar cansado de viver aquela vida. E aquela resposta nunca vinha. E aí podem me questionar, mas por que você não questionou Deus, não questionou o universo? Mas eu perguntava para Deus. Eu perguntei para tudo que era canto, por que comigo? Eu me perguntei por que comigo? E aquela resposta nunca veio. E aí batia no meu coração toda hora. Porque uma pessoa ruim que faz uma maldade com o outro tá bem e eu tô nessa situação? Porque uma pessoa que nunca se cuidou, que fez coisas que sabia que prejudicava a saúde, tá bem e eu não. E hoje, lógico, eu tô numa ótima fase do tratamento, que é um tratamento de transplante de rim, que não se compara à hemodiálise. Mas hoje eu ainda consigo olhar para trás e ficar refletindo a minha vida. E nesses anos todos, o que eu consegui perceber, e claro que com isso vem a maturidade também, que tem essa questão, né, de você ir amadurecendo aos poucos, é que não existe resposta para isso. E por que eu fiz esse post? Para te falar isso. Não se torture, porque isso é uma tortura, literalmente é uma tortura, é uma autotortura, um autoflagelo. É esse questionamento. Eu não quero aqui agredir a fé de ninguém, se alguém disser que teve a resposta, tá tudo certo. Eu sei que eu, procurando Deus, me questionando o universo, eu até hoje, porque até hoje às vezes eu me pego questionando isso, porque eu tenho medo de voltar para diálise, de imaginar minha vida de novo naquela prisão da máquina. E esse questionamento do porquê, ele nunca chegou. E é uma tortura mental grande. Então, eu quero ser para vocês, com esse tema, a pessoa que ajuda a você evitar ao máximo isso. Eu não sei se eu conversando com você aqui nesse vídeo, para você não se torturar, pensando nesse questionamento, porque você não vai ter a resposta, pelo menos nessa vida aqui, você não vai ter a resposta, não sei se ele vai te ajudar a tirar 100% essa tortura mental dessa fase do questionamento que você poderia passar. Mas eu acredito que pode aliviar e, podendo aliviar, já é alguma coisa, né? Tudo aquilo que pode ajudar a gente 1%, 2%,
na minha opinião, já é alguma coisa. E outra coisa que eu também gostaria de falar é mais partilhar, desabafar essa questão do espiritual. Eu sou uma pessoa muito pé no chão, principalmente com o lado espiritual. Eu odeio fantasiar o lado espiritual. E eu escuto muito, né? É muito comum a gente escutar quando a gente está falando de doença, a questão do, ai, mas Deus te deu isso, que é para você evoluir, que é para você crescer. Os guias espirituais te deram isso, que é para sua evolução, isso e aquilo. É um pouco difícil a forma que eu vou tentar explicar isso para vocês e espero que vocês me entendam. Para mim, me parece como se receber o fardo da doença renal crônica fosse um presente divino. Ai, toma aqui, filho, esse presente que é para sua evolução. Como se a doença renal crônica ela fosse algo bom. E para mim, a doença renal crônica é algo totalmente terrível. Se eu pudesse hoje pegar um gênio da lâmpada mágica, se Deus falasse, faz um único pedido para o resto da sua vida, para mim seria nunca ficar doente. Não é nem só não ter doença renal crônica, é nunca ficar doente. Para mim a doença ela não é bem-vinda, eu não gosto de ser renal crônico, eu tenho pavor de ser renal crônico, mas eu entendi a minha realidade e a partir daí eu busquei o melhor para mim dentro dessa realidade. Então uma coisa não tá ligada à outra. E aí, vindo a aparecer ser um presente de Deus, dos guias, de seja lá quem for, a doença para que eu pudesse evoluir, para mim soa mais como um castigo. Ah, você quer ser uma pessoa melhor? Então toma isso aí. Se vira com isso daí e aí você vai ser uma pessoa melhor. Para mim, parece mais um castigo quando eu tento imaginar pelo lado espiritual essa situação. Ué, a pessoa que faz tudo de ruim na vida, ela tem uma vida boa, e eu que sou uma pessoa boa e quero continuar sendo uma pessoa boa, para eu querer algo melhor, porque a pessoa ruim tá lá fazendo a maldade dela. E eu querendo algo melhor, praticando bem, eu tenho que receber uma coisa ruim para chegar a ser essa pessoa evoluída. Sei lá, para mim não faz muito sentido. E aí é nessa questão que eu também não consigo explicar muito bem para vocês. Por quê? Eu sou religioso. Eu acredito em Deus, em Jesus Cristo, Nossa Senhora, em Exu, em Preto Velho, em Herê. Eu acredito na espiritualidade. E eu sei que pode existir, pelo menos pela minha crença, a situação de a gente passar por coisas na nossa vida carnal que vão ser para nossa evolução. Mas essa questão do, ai, olha, toma esse presentinho aqui, que é porque você é o queridinho de Deus, você é o queridinho da espiritualidade, a doença é como um presente para você. Isso que eu não concordo, porque a doença, pelo menos para mim, ela não é nada boa. O tratamento de transplante, sim, é uma bênção. A criação da diálise é uma bênção, porque tudo isso salva a nossa vida. Mas a doença em si, para mim, não é algo bom, não é algo que eu aceito de bom grado, mas eu racionalizo aquilo e busco viver a minha vida a partir daquilo racionalizado da melhor maneira possível. Eu nem gosto de me apresentar como renal crônico e eu nem me apresento como renal crônico. E hoje em dia, às vezes, eu vejo até algumas pessoas falando de si como renais, como se fosse algo gostoso de ser, sabe? E pra mim não tem isso. Se eu pudesse, eu deixava de ser renal nesse momento, instalando aqui meu dedo. Pra mim não tem isso. Mas a finalidade do vídeo é essa. Eu estou aqui para mostrar pra você que talvez essa resposta não chegue pra você. Talvez para alguns de nós crônicos, Deus possa ter falado alguma coisa, a espiritualidade possa ter falado alguma coisa, mas para outros, assim como eu, e é para quem é esse vídeo, essa resposta nunca chegou. Mesmo vivendo anos dentro da igreja, mesmo trabalhando dentro do terreiro de Umbanda, mesmo no dia a dia buscando ser uma pessoa boa, espiritualizada, meditando, conversando com Deus, com o universo, com tudo, pode ser que essa resposta nunca chegue.
E o melhor a se fazer, que hoje eu falaria pro Alexandre lá do passado, porque eu me martirizei, né? Até o meu transplante chegar, eu me martirizei muito pensando nesse questionamento. É que se você não encontrou a resposta, não se mate e não se torture ainda fazendo esse questionamento. A melhor coisa que você pode fazer pra você, que é a melhor coisa que eu fiz pra mim, foi colocar minha cabeça no lugar. Isso aconteceu comigo. Eu sou renal crônico. Eu dependo de hemodiálise. Eu dependo de transplante. Eu dependo de remédio. Nesse momento da minha vida, eu já cuidei de tudo isso. Eu estou num dia bom, não estou passando mal, não estou tendo efeito colateral. Vamos viver a vida. Tem muitos renais crônicos que não podem viver a vida porque estão acamados, porque a doença, por ser outros tipos de diagnóstico que levam a uma perda da função renal, estão em situações horríveis dentro do hospital, porque um transplante não funcionou, enfim. Se eu tô bem, eu quero viver a minha vida bem. E foi isso que eu fiz, e esse é o meu maior conselho para você. Vamos viver os fatos, porque o questionamento, ele é algo que a gente nunca vai ter certeza. Alguém pode chegar pra gente e falar, ai, sei lá o que, é porque Deus quer te considerar forte, que você vai evoluir com isso. Enfim, mas o certo é que essa resposta, ela pode ou nunca chegar. E claro, gente, passar por esses momentos difíceis, eles nos amadurecem. Eu com certeza sou um Alexandre de tal maneira hoje que se eu não tivesse tido essa doença, eu não seria. Mas isso não anula que sem a doença eu também teria evoluído de alguma forma. Entenderam o que eu quero dizer quando eu mesmo não sei explicar essa situação? É porque pra mim é mais um castigo eu só poder evoluir se eu passar por uma situação de uma doença horrível. Uma doença que só estraga a nossa vida, que nos deixa ansioso e que a gente não sabe do dia de amanhã. É sobre isso. Então, eu espero que esse vídeo ajude alguém aí do outro lado. Se você está fazendo esse questionamento para você, só pega a sua vida, vive da melhor forma possível. Eu não me arrependo da minha fase da diálise, porque quem viveu comigo viu que eu era o Alexandre baladeiro, o Alexandre que marcava resenha com os amigos, o Alexandre que passava tempo sozinho dentro de casa, que eu sempre gostei disso também. O Alexandre que fazia e acontecia o carnaval onde quer que ele estivesse. Lógico, né, tendo aquela rotina cansativa e tudo mais, mas nos dias que eu tava bem, eu tava ali vivendo a minha vida. Então deixa só esse questionamento um pouquinho de lado e vive o hoje, vive a realidade, que eu tenho certeza que vai fazer muito bem pra você. E já basta toda a luta diária que a gente passa na nossa vida de renal crônico, a luta mental, se ela pode ser evitada, ela vai ser um alívio pra nós. Então é isso, espero ter te ajudado. Se você conhece alguém que está precisando escutar essas coisas, que está passando por essa fase do questionamento, compartilhe esse vídeo e o post das páginas do Oficina Renal Viva com essa pessoa, tá? Eu espero do fundo do meu coração que esse vídeo chegue para aquelas pessoas que precisa chegar, que a espiritualidade quer que chegue, que quer que se comunique e que possa de alguma forma ajudar, nem que seja 1%, tá? Para você que está no conservador, que você tenha um conservador brando, duradouro, que você consiga ficar mais tempo longe das máquinas de diálise peritoneal. Para você que está na hemodiálise e na diálise peritoneal, que vocês tenham ótimas sessões, que saiam sempre bem e que a qualidade de vida de vocês possa melhorar e vocês consigam curtir a vida de vocês vivendo nessa rotina que é tão sofrida que nós sabemos. Para quem está na fila do transplante, na lista do transplante, que vocês tenham um transplante abençoado, duradouro, bem-sucedido, que chegue logo para vocês, que mais umas pessoas se conscientizem e sejam doadores de órgãos. E para vocês que estão transplantados, que vocês tenham um ótimo pós-transplante e muitos longos de transplante dessa bênção na nossa vida. E para quem infelizmente está enfrentando um pós-transplante complicado, que toda a espiritualidade possa olhar por vocês nesse momento e que possa recuperar a função, manter a função do rim de vocês equilibrada e trazer o equilíbrio para a saúde de vocês também, tá? Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.